Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Mais um dia de quarentena. A gente sabe que mesmo que as óticas estejam alguns trabalhando, a gente sabe que muitas pessoas ainda não conseguem trabalhar. Então, trabalhamos home office aqui. Vamos lá. Alguns recados antes da gente, a gente ter aqui ao vivo o nosso convidado. Como sabem, a gente está com um período de degustação da plataforma Unioptis. Então, quem for lá na Unioptis, verificar lá, tem um banner avisando que a gente tem 30 dias gratuitos para degustação de alguns módulos, tanto de ótica, quanto de gestão, quanto de atendimento. Tá? E, claro, os testes de autoavaliação estão liberados junto com a biblioteca. Então, quem não foi lá ainda, aproveitem, vai lá, se cadastrem, porque vocês vão ter o período de 30 dias para estarem degustando alguns módulos, aproveitando esse período para, que nem diz o Hermelino, para afiar o machado. Mas a notícia é que quem se cadastrou e não aproveitou ainda, que não está ainda utilizando, nós vamos deixar este aviso e essa degustação até dia 19, domingo. Ok? Então quem não tiver ainda, avisem os colegas, avisem os gestores da loja que podem se cadastrar até domingo, dia 19. A partir daí, a gente não vai oferecer mais gratuitamente os 30 dias. Quem se cadastrou e estiver utilizando, os 30 dias continuam, pode utilizar normalmente. Mas para quem ainda não se cadastrou, viu lá, mas não se cadastrou ainda, deixou para depois, não deixa para depois, porque vai se encerrar essas inscrições até dia 19, domingo. Tá bem? Outra coisa, com relação a nossas lives. Na quinta-feira passada, com Leonardo Hansen, que era diretor de marketing da Younger, a gente teve depois, segunda-feira, uma live com o Hermelino Espíndola, né, do canal Falando de Loja. Excelente live, muito bacana, sobre o atendimento e a importância de estar treinado para a gente atender. Ontem, eu tive a grata surpresa de conversar com o Roberto Viana, que é diretor também da SS Ótica, do Encantamento ao Cliente, de software de óticas. Então nos explicou sobre a gestão de ótica, tudo que a gente precisa de informação dentro da ótica e o que o sistema nos dá de importância para a gente ter decisões estratégicas neste momento. Tá? Então, para quem não assistiu, a gente fez uma edição bem legal e deixou lá no nosso canal do YouTube. E tem todas as lives lá. Quem perdeu, que o Insta só deixa 24 horas. Então a gente deixou lá gravadinho. Ok? Hoje vamos ter a presença do Júnior Bergman, especialista em conserto de óculos. E aí, meu querido? Olha a barulheira do negócio. E aí, Júnior? Tem muito barulho aí? Não, tranquilo, uma serra elétrica com moedor de carne, mas tá tudo certinho. Deixa ele pro lado, cara. Quem tá trabalhando tá normal. Estamos trabalhando, né, cara? É que reduzido, mas estamos. É que eu, na verdade, tô home office, né? Eu fiquei então, home office até domingo, cara. Daí, segunda-feira a gente voltou com um horário reduzido, das 9 às 16. Perfeito. A gente sabe que muita gente retornando aí, né? Então, sim, tem óticas que estão retornando, isso é bacana, mas a gente sabe que algumas não conseguem, então a gente tem que aguardar aí alguma movimentação das autoridades, né? Então, hoje vai ter um comunicado aí do nosso governador aí. Isso, que estava até dia 15, né? Isso, para ver o que mais pode abrir e tal, mas estamos indo, né, cara? Não dá para se acomodar demais e ficar focando muito no problema. Isso aí. Para reagir. Não adianta o cara ficar reclamando, ficar fechado, reclamando. A gente tem que procurar reagir. Tem que tocar base. Patrícia tá aí também. Dona Nazeila tá aí. Júnior, obrigado pelo aceite do convite. Hoje inverte, né? Hoje eu converso contigo, não é tu que conversa comigo. Então as coisas estão mudando na ordem. Tá? Então, assim, cara, primeira coisa é te agradecer pelo aceito, tá? Do convite. Prontamente, tu sempre aí tá de pé aí para nos atender. Outra coisa que eu queria, em primeiro lugar, antes de tudo, é que tu se apresente.
mas não dizer que onde tu trabalha, tá? Isso é muito fácil. Mas eu queria falar assim, ó, porque, cara, eu tenho tantos anos de carreira, estou no ramo há tanto tempo. Deixa eu baixar um pouquinho o meu áudio aqui, não sei se é o meu ou o teu, mas estão avisando que está estourando o áudio aqui. Então, deixa eu baixar um pouquinho, ver se melhoram para vocês aí. Diz aí, Mas eu Rafa, se é queria... o meu ou do Charles. Isso, o meu eu baixei aqui, não sei se está bom ou não. Uhum. Tá? Mas, Júnior, eu queria saber assim, ó, cara, como tu começou, onde... O microfone está muito próximo da voz. É o teu, Tá... Charles? É o mas teu? está longe aqui, ó. Mas está longe. Tá, eu falo mais baixinho aqui, de repente. Estou berrando aqui, de praxe. Mas eu queria que tu contasse pra gente tua trajetória na ótica. Tá? Tá. Até tu chegar na Central de Concertos e ter esse, vamos dizer assim, a empresa. Uhum. Onde tu começou, como começou, me conta um pouquinho da tua trajetória. Tá. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, cara? Tu sabe que eu sou uma pessoa que admiro pra caramba o teu trabalho, a tua profissão, admiro a tua pessoa antes de qualquer coisa. Tu é um cara que me inspira muito em questão de adquirir conhecimento, um cara que tem um conhecimento bem bacana. Tu vai ouvir sempre, eu sou o teu maior divulgador, sou o cara que fala muito bem de ti, não importa onde eu estiver, eu vou sempre falar. Que eu sou amigo Obrigado. do Charles Sutter, que o cara é fenômeno, o cara é o meu professor nota 10, então contar um pouquinho de mim, cara, eu tô vou fazer 36 anos agora, acho que no domingo, isso, no domingo faço 36. Cara, de ramo, né? De ramo ótico, né? Não, ramo ótico. Então assim, cara, eu sou casado há 16 anos, tá? E quando eu tinha 20 anos, até meus 20 anos eu era pagodeiro, eu tocava pagode na noite. Daí conheci minha esposa, o pai dela trabalhava numa empresa de conserto de óculos, tinha uma empresa de conserto de óculos. Eu comecei a trabalhar com ele, e quando eu comecei a trabalhar com ele, eu era muito dedicado, muito determinado na minha profissão, assim, sabe? Eu não me contentava muito com o que eu ganhava e com o que eu fazia, eu sempre queria fazer mais e ganhar mais. Daí Isso em Porto Alegre já. Porto Alegre, isso mesmo. Porto Alegre. Há 17 anos atrás. Há 16 anos atrás, isso. Daí comecei. Daí depois fui trabalhar numa outra empresa, uma que era referência de conserto de óculos aqui em Porto Alegre. Eu trabalhei 4 anos com ele. Posteriormente, cara, eu resolvi abrir a central do concerto, tá? Então, assim, ó, eu abri a central Quantos anos tem a Central do Concerto? Central do Concerto eu abri em 2010. Esse ano vai fazer 10 anos de empresa. 10 anos. Tá? Em maio faz 10 anos, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Tava Marcelinho tá aqui ainda, a gente tá fazendo a mudança da empresa, tendo feriado. E o seguinte, cara, dali por diante, eu já tinha uma certa noção quem consertava óculos aqui em Porto Alegre, interior, enfim. Só que eu não curtia o jeito da galera fazer, entendeu? E eu, cara, eu preciso abrir, mas eu preciso abrir diferente, tá? Preciso fazer alguma coisa diferente do que os outros fazem, tá? Então, o que eu fiz, meu? Primeiro passo, vendi tudo que eu tinha que eu podia vender. Carro, moto, na época eu comprei uma televisão LCD, um lançamento, vendi uma televisão LCD para comprar o equipamento que solda titânio, para comprar um gerador de hidrogênio, que é um equipamento de solda mais delicado para fazer o serviço. E aí por diante foi. Cara, foi tipo assim, ó, não vou dizer que foi... Tem uma frase que até acho que a Patrícia uma vez mexeu comigo, que eu coloquei, como é que é... puxa vida, deixa eu me lembrar. Ela tá escutando, hein? Tá escutando. Se tu errar a frase, ela vai colocar aqui qual era a frase verdadeira. Trabalhe duro para que os seus ídolos se tornem seus concorrentes. Então eu tinha muita gente que eu admirava de concerto de óculos, tá? E eu queria ser melhor que eles, cara, fazer melhor que eles, entendeu? Então foi aí onde tudo começou, meu, 16 anos atrás. E daí por diante procurei sempre inovar, assim, questão de tecnologia, questão de adquirir conhecimento. Sou um cara que eu estudo muito. Bom, tu é a prova disso, né? Eu sei disso. Eu sou o cara mais chato aí que te incomoda. Ó, tem gente que tá falando que não é teu concorrente, é teu fã. Ó.
O Maneca, cara, o Maneca é o meu coach. Meu coach, Seu coach. fiz curso com ele de como se apresentar, como fazer uma palestra. O cara é fenômeno. Fenômeno. Ô, Júnior, e aí tu falou do titânio, cara, e eu vou te falar assim, ó, e aí tu vai me dizer no ramo, mas eu te conheci quando eu não te conhecia, né? Porque eu também eu moro em Porto Alegre, então para quem não sabe, eu tô aqui em Porto Alegre. Para quem eu não te conhecia ainda há um tempo atrás, só que eu conhecia o teu nome. Eu sabia que era Júnior da solda em titânio. O Júnior, que é o único cara que faz solda em titânio. Até onde é verdade essa história do solda em titânio, que eu digo assim, ó, tu foi o pioneiro aqui no Sul, no Brasil, em Porto Alegre, e tu teve esse diferencial, tem esse diferencial há bastante tempo? Tem assim, ó, faz 10 anos que a gente comprou o equipamento, tá? Então, já tinha... Tu já iniciou com essa solda? Já iniciei com essa solda. Então, o que acontecia assim, ó, já tinha empresas que tinham equipamento de solda laser que soldavam armações de titânio. Porém, o pessoal era protético. Era especialista em prótese dentária. E eu, como sou um cara especializado em conserto de óculos, eu trouxe o titânio para o óculos e, tipo, me especializei no negócio. Pensa assim, ó, há 10 anos atrás, manual da máquina todo em inglês. Eu dormia em cima do manual, meu. Ligava para camarada meu, para professora de inglês minha, tu consegue traduzir isso aqui? Parará, Google Tradutor e vídeo, e aprendi. Mas eu acredito que para óculos no Rio Grande do Sul eu fui primeiro, tá? Lá para cima eu não sei porque eu comecei a conhecer o Brasil na parte do segmento óptico há 2 anos atrás. Foi em 2018 que eu comecei a viajar mais o Brasil, tá? Mas até 2017 eu acredito que era só eu que fazia titânio no Rio Grande do Sul. Eu acho que ainda é só eu que faço, cara. Acho que sim, cara. Eu acho que sim, não tenho certeza, mas acho que sim. E isso é um diferencial teu, que é um serviço que tu faz diferente e a gente sabe que tem demanda, né? Às vezes o cliente que comprou aí a armação de titânio, que sabe que é um valor um pouco mais alto, ou gosta muito, não acha aquele modelo, e são os clientes mais apegados aí de armação, assim, a gente vê que existe essa demanda, né? Eu mesmo na loja, já aconteceu de tentar trocar armação e o cliente não, eu gosto dessa armação, se tiver solda eu quero soldar, né? Então existe essa demanda, né, no mercado, né? Cara, tipo assim, ó, o que eu acho, tá? Tem gente que fala, não vale a pena para mim investir esse preço no equipamento de titânio. Porque não tem titânio na minha cidade. Beleza, então vamos lá. Se não tem quem solde, não tem o serviço de solda, não tem o óculos quebrado de titânio. O cara nem vai te procurar. Há 10 anos atrás, não tinha ninguém que soldava o titânio e não valia a pena para ninguém. Para mim, valeu a pena, porque o que aconteceu? Eu comprei o equipamento e comecei a bater na tecla. Única empresa no sul do Brasil a fazer solda em armação de titânio. O que aconteceu? Viramos referência nesse segmento, nesse sentido. Tanto é que tu conhece o Júnior que solda titânio. Por quê? Isso. Porque o Júnior se denominou, o Júnior se posicionou dessa maneira. Eu não fiquei reclamando que não tem serviço, não tem titânio na minha região, não vale a pena, não tem isso, não vale a pena. Cara, não existe nada com garantia de sucesso. Existe a tentativa, o erro, mudar, ter a persistência, mudar o trajeto. E foi o que a gente fez, cara. Eu não acreditava que... Bom, tu sabe, tu é aqui de Porto Alegre, tá? Aqui em Porto Alegre, para quem tá na live aqui com a gente, os nossos clientes, lojistas, tipo o Charles é meu cliente, tá? Aqui a galera é muito exigente, cara. Então, assim, ó, eu entrei em campo jogando contra o número 1. Eu entrei jogando a Copa do Mundo. Então, eu aprendi com a exigência do Charles. Júnior, esse lado aqui tá muito queimado, cara. Tu consegue melhorar? Então, assim, ó, eu aprendi com os melhores, os mais exigentes. E eu comecei a perceber, porra, essa galera aqui, os caras querem só coisa perfeita. E os caras têm um ticket bom, entendeu? Tipo assim, ó, na minha cidade não tem titânio. Tá, mas na tua cidade tem prefeito, tem alguém que ganha bem e alguém que compra bem, né? Sim. E esse alguém que compra bem, ele quebra o óculos dele. Claro. Cara, eu tô aqui, ó, não menti.
Ô, Júnior, e o titânio pelo material, ele realmente é um material que ele quer, vou falar assim, claro, tem a questão de ser um pouco mais maleável, assim, mas ele é um material que quebra mais, existe esse índice de quebra que seja maior no titânio? Cara, não, tipo assim, ó, não existe o que quebra mais nem o que quebra menos, tá? Isso é mito. Uhum. Às vezes o cliente chega aqui para mim, porque eu comprei e o fulano disse que esse material não quebra. Não, tudo Isso, não quebra, existe. cara. Não existe, Uhum. tá? O titânio ele é um material mais leve, tá? Muito mais leve, tipo 80% mais leve que um metal tradicional, tá? Uhum. A armação de titânio ela nunca vai oxidar. Então, tu Sim, comprou uma armação de titânio, tu vai deixar 10 anos ela enterrada na beira da praia, vai sair toda a sim. tinta, mas ela não vai oxidar, tá? E tem clientes que são alérgicos a metal, a outros metais, né? Isso mesmo. Então, essa é a vantagem. Mas o titânio quebra igual qualquer outro material, cara. Se pegar uma armação de alumínio, de aço, de prata, de ouro, de titânio, ele quebra igual. Vai quebrar igual, da mesma maneira. Eles perguntaram aqui, até passou aqui, até eu não sei se aparece para todo mundo, mas do lado do comentário tem um quadradinho ali com um ponto de interrogação. Então, para algumas pessoas aparece esse ícone, eu sei que para algumas pessoas não aparece, mas quem quiser fazer pergunta, pergunta por ali, porque aí não passa nos comentários aqui. Uhum. Pergunta sobre investimento de máquina de solda. Não sei se tu podes falar isso, mas investimento de máquina de solda em titânio. Perguntaram aqui, não sei quem foi, não quero só mexer para não cair aqui no penduricário aqui do celular. Tá. Mas é alto mesmo o investimento, Júnior? Cara, tipo assim, Não ó. sei se tu pode falar isso de valor ou não. Mas... Posso, eu vou falar o que eu sei, tá? Uhum. O que eu sei. Por exemplo, assim, ó. Eu sei que tem um equipamento nacional, tá? Não vou lembrar o nome, a marca do equipamento. Uhum. Antes, ó, vocês pegam esse aviãozinho, manda essa live para todos os amigos de vocês, que vai ter muito conteúdo. Aperta o coraçãozinho aqui embaixo para essa nossa live tá lá em cima, para os amigos de vocês, para todo mundo ver. E assim, ó. O Leandro Laurini de Cuiabá acabou de passar aqui. Uhum. Parabéns para ele, aniversário dele. Eu já dei parabéns, mas agora vai parabéns ao vivo aqui. Parabéns, meu querido. Tá, então assim, ó. Cara, equipamento. Tem equipamento nacional que eu acredito que está na faixa. Que eu tenho um pessoal que eu estou fazendo uma mentoria e o pessoal fez essa pesquisa, tá? Então, o que eu lembro? Tem um equipamento que custa na faixa de uns 15 mil reais, tá? Uhum. O Nacional. nacional. O equipamento que eu utilizo hoje está na faixa de 42, tá? E tem um outro equipamento importado que é toda da parte da solda laser mesmo, tá? É um equipamento que deve estar custando a partir de 60 mil, tá? Uhum. Daí o que tu vai ter que fazer? Vai ter que colocar na tua Claro, balança. se a gente começar a analisar o retorno de investimento da capacidade de, vamos falar de solda que se faz e valor cobrado numa solda, tem um cálculo a ser feito para um retorno de investimento, né? Isso aí, isso mesmo, é isso que eu ia falar. Aí tu tem que fazer aí, colocar na balança a tua meta, por exemplo, quantas soldas de valor X tu tem que fazer para pagar o equipamento. Eu tenho que fazer 5 mil soldas. E para eu fazer 5 mil soldas eu vou levar tanto tempo, daí tu faz a tua média. Olha, se eu investir 50, eu vou levar 2 anos para recuperar o dinheiro investido. Esse é o cálculo que tem que fazer. Mas uma coisa eu digo para vocês, não entra nessa que na minha cidade não tem, que na minha cidade não tem, que tem. Que às vezes acontece também, né, Júnior, de não ter na cidade, mas tem na região, né? Às vezes eu acho Isso. que a cidade é pequena, não vai ter, tal, às vezes no interior, mas na região tem, e às vezes a região é muito próspera, ou tem bastante dinheiro rolando, né? Então, Uhum. né? Então, É. e o Rafael, que está aqui falando e brincando aqui, falando parcela no cartão, quando eu falei assim, o Júnior da Central dos Concertos, e aí eu coloquei o nome, que era assim, o óculos do cliente quebrou, e agora? Né? Ele falou assim, Charles, agora compra outro. O que ele me falou, quando eu mandei o nome da live para ele, ele falou, compra outro. E eu falei, cara, mas não é assim. Na prática, a gente sabe que não é assim. Por isso que existe o Júnior. Se não existisse, não ia ter o Júnior na empresa dele. Por quê? Porque os clientes, a gente sabe que muitas vezes ele, não vou te falar que não tem condições de pagar outra armação, mas ele não acha uma outra armação que ele goste. Ele tem a questão de adaptação da lente dele, que
tem que estar adequado com as medidas, né? Então a gente sabe que não é qualquer armação, mesmo que o modelo seja igual, não, às vezes não dá por causa da medida, posicionamento de olho, então DNP e altura. Outra coisa, às vezes o cliente fala assim, mas eu já estou com 1 ano e meio essa armação, eu vou fazer uma consulta ainda, não sei quando vou fazer uma consulta, então não quer investir numa armação nova. Né? E tem os apegados, e realmente tem as pessoas que não têm condições ou são apegadas àquela armação e querem aquela armação soldada. Vamos falar assim, quando quebram ou quebra uma mola, que é muito comum, a gente sabe, e eu já vou te provocar um pouquinho na questão de mola, tá? Mas a gente, nosso colega de ramo, Leandro Stirmer, anteontem, ele postou uma foto, para quem não viu no Instagram dele. Por que eu estou falando dele? Porque eu falei, Leandro, eu vou comentar da tua foto, né? Da armação. Ele brincou a armação múmia, né? Dos dois lados estava com esparadrapo, né? A haste toda, e falou, olha, só vim trocar lente. E não ia trocar armação. Então, assim, existe isso. A gente acha que, não, é muito fácil, vai lá e troca a armação. Mas existe o conserto, existe a pessoa que vai sempre preferir o conserto a comprar uma armação nova naquele momento, né? Cara, eu acredito muito nisso, tanto é que eu vivo disso há 10 anos, só disso. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí foi disso. Eu acredito muito nisso. Cara, nessa pandemia aí, foi isso que conseguiu nutrir aí todo mundo. Claro. Tem serviço, tem óculos quebrado pelo Brasil inteiro, como tem carro batido, como tem roupa rasgada. Tipo, o serviço em si, ele sempre vai ter, cara. Agora tem que ver como que a galera vai te encontrar. Então, vai. Tipo, pode falar. E questão de mola, é o maior número, maior porcentagem para ti de problema que dá em armação é mola? Cara, o que eu vou te dizer? Vamos botar assim, ó, a gente faz uma média de 100, 150 óculos por dia, tá? Eu acredito que mola deve girar na faixa de 25 a 30%. Tá? Não é muito a metade do meu serviço é mola. Não é a grande maioria. Não. A gente tem bastante aqui solta em acetato, tá? A gente tem bastante fazer processo de banho de ouro, essas paradas assim, banho de prata, banho de grafite, pintura e armação, isso aí tem muito volume. O titânio, ele não tem um volume grande, mas ele gira na faixa de 15, 20% da produção. E a solda em metal tradicional, cara, isso aí é o nosso carro-chefe. De elo, ponte, e aí vai. Tudo. Por exemplo, assim, ó. Agora o pessoal saiu, né? A gente trabalhou até às 4. Hoje, na crise, na pandemia, trabalhando das 9 às 4, acho que o Guilherme digitou uns 50 óculos. Pois é. Tá? Isso pode ser até, Júnior, a gente sabe que na crise o teu volume aumenta. Né? A princípio é uma tendência, e a tendência é que conserto aumente também, né? Com certeza, cara. Porque a gente sabe assim, que... O que tem acontecido, tipo, comigo, Charles, por exemplo, assim, o que eu achei de solução? Eu era um cara eu Júnior, sou muito constante na rede social. Sou muito constante na internet. Eu, Júnior, tá? Mas a central do concerto não estava tão... A empresa, no caso. Porque eu sou um cara... Ele estava focado muito em curso e tal, né? Então, o que aconteceu? Agora eu inverti. Agora eu estou deixando a central do concerto mais constante. Então, o que tem acontecido? Eu tenho divulgado muito a empresa, o concerto de óculos, para o cliente final, cara. Isso tem dado um resultado... Cara, não tem nem como te falar, assim. Algo que eu sonhava aconteceu no estalar de dedo. Questão de volume, tá? Então, isso que tem feito a diferença. E o que pode acontecer, cara? Isso aí pode virar uma chavezinha. Já tá virando a chavezinha aqui na minha cabeça. O que eu tô pensando? Tem muita gente que quebra o óculos e não sabe que a central do concerto existe. Sim. Claro, porque a primeira... Quer dizer, acredito ser... A gente não sabe porque a gente não tem uma pesquisa disso, mas a princípio quebrou, ele vai tentar uma ótica. A ótica que ele comprou, o óculos, a princípio, né? Uma ótica de confiança. E a gente não sabe se a ótica faz o serviço, né?
talvez seja a primeira solução para ela seria trocar o óculos. E a gente não sabe se ela dá a opção da solda, né? E Isso aí o mesmo. júnior, vamos dizer assim, aí tu fica sem o potencial cliente, né? Uhum. E como, tipo, eu sei que tem muita gente aqui que tem ótica e tem uma galera que tem conserto de óculos, empresa de conserto de óculos. Aqui a gente é uma empresa só de conserto de óculos, então eu atendo Uhum. tanto o cliente final Lojista? como o lojista, tá? Então agora Uhum. a gente está fazendo um trabalho forte no cliente final, forte mesmo, Charles. Então assim, Uhum. ó, eu acredito que o jogo vai virar, vai mudar um pouquinho, entendeu? Ah, Uhum. acho que a demanda vai começar o cliente final a conhecer mais, a aparecer mais, porque tá todo mundo em casa, meu. E o cliente Uhum. final tá em casa com o smartphone dele na mão, passando Sim. Instagram, rolando Ele tá, story. ele Aham. tá online, né? O Júnior que estava zoando. O Rafa falou que ele estava zoando de ti. Não era, era brincadeira dele. Tá de Ô, boa. Júnior, mas tu sabe, cara, e aí eu vou te falar como ótico, é, mola quebra muito, cara. Quebra. Demais. Mola, se perguntar, eu sei que é relativo, é perigoso que eu vou falar, mas às vezes uma armação com mola ou sem mola, eu prefiro vender uma armação sem mola, né? Porque tá na segurança assim, eu sei que a mola não vai estragar. Porque a Uhum. primeira coisa que estraga aparece na armação na mão do cliente é a mola, né? Existe diferença de mola, qualidade de mola, de haste? Existe isso? Eu sei, Cara, obviamente que eu sei que existe, porque assim, tem armações que eu pego que o cliente pode usar 10 anos que eu sei que não vai acontecer nada. uhum. Mas as armações mais, não vou falar mais populares, que é um termo, não gosto muito desse termo, mas as armações que mais vendem no mercado, existe diferença realmente de mola, de qualidade de mola? Por exemplo, assim, ó, tudo a gente tem, né? Porque nem todas dá para recuperar, né? Ou dá, Cara, 90, 80% das molas dá para recuperar. dá para Então, por recuperar. exemplo, isso, por exemplo, assim, ó, existe ah, tipo como tênis, como armação, existe um produto de boa qualidade e um produto de uma Uhum, qualidade mais uhum, inferior, de não tão boa uhum. qualidade. Não vamos falar com produto ruim e produto bom, vamos falar um produto bom Sim, e outro não tão bom, tá? uhum, Mola, a mesma coisa. Insumos, exatamente. tá? Por exemplo, tá, hoje a gente importa, todos os nossos insumos a gente importa, manda vir de lá, de fora. Cara, eu tenho o fornecedor de lá que vai me entregar o produto com top e outro vai entregar o produto não tão top, o mesmo produto, Uhum, entendeu? uhum, Então, mola, a gente aqui na empresa, eu acredito que a gente deve ter, sei lá, máximo dos máximos 60 modelos de mola, tá? uhum, Então, e tem mola que a gente não tem. Chega às vezes uhum. óculos que a gente não tem. Não tem. Mas tem mola que é um pouquinho melhor, tem outra que é um pouquinho pior. Mas o Uhum. grande problema, por que, que quebra a mola? Por que quebra a haste do cliente ali, a parte da mola? O cliente vai tirar e tira com uma mão. Tira com uma mão Tá? só, O cara sim. colocou o óculos aqui e fez isso aqui. Sim. E aí Até vai porque ele quebrar. acha que quando ele vem escolher a armação com mola, ele já quer a mola porque acha que é mais resistente. Então, ele coloca na cabeça, tira com uma mão só, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa com óculos, né? Uhum. E se o pessoal for ver, cara, a mola ela tem ali 2 milímetros de diâmetro. Então imagina Sim, aquela haste abrindo e fechando, sei lá quantas vezes por claro. dia. Muitas vezes por Cin- dia. 50 vezes por dia, tu bota aí por um mês, bota 5 vezes 3, o cara abre e fecha o óculos mais de 1.500 vezes, né, por mês. 10 Sim. meses o cara, né, 150 mil vezes, enfim. Então, Uhum. não há, tem tipo uma vida útil. Tem uns que duram Sim. mais e outros que duram menos, mas eu acredito que o cuidado do cliente conta muito, tá? Tem Com o certeza. produto top e o produto não muito top. O top vai te durar um Uhum. pouco mais, o não muito top Uhum. um pouco menos, enfim, mas nesse sentido. Mas aí, fala assim, mas tu tem certeza então que o óculos não quebra dentro do estojo sozinho, então? Isso é mito. Ah, Abriu o estojo e estava quebrado. Isso não existe, então. ô Charles, pá, cara, eu vou te Ah, dizer assim, ó, vamos lá, tá? Vou dar dois cenários para todo mundo, ó. Prestem atenção no que eu vou falar. Ó, antes pega o avião, divulga para todo mundo, pega o coraçãozinho, toca o dedo no coraçãozinho aí, vou te dizer. Vamos lá. Abriu o estojo e quebrou sozinho. Armação de metal. 99% de chance disso não acontecer. Tá? Eu sei porque a gente tem aqui, sei lá, bota aí mais de 500 óculos pronto, tá?
ali dentro do estojo que não estão quebrados, estão do jeito que nós aprontamos. A armação de acetato, beleza? O que acontece? A armação de acetato. Essa é igual a do Charles, tá? O cliente, o lojista vendeu o óculos, mandou para o laboratório. O laboratório surfaçou a lente, ou pegou a lente acabada, recortou e encaixou. Tem gente que, às vezes, ao invés de colocar na máquina, dá mais uma voltinha na lente para diminuir um pouquinho o diâmetro e colocar na boa, o pessoal vai lá, dá um choque na caixa de areia e coloca aquela lente na pressão. Pá, encaixou. E botou no malote e entregou para o Charles. O Charles conferiu, DNP, altura, tudo certo, medida, eixo, entregou para o cliente dele. Cara, um mês depois, o cliente dele, nesse meio tempo, o cara foi para o sol, foi para a beira da praia, 30, 40 graus, o cara foi para o carro no ar-condicionado, o cara deixou no painel, o cara fez isso, o cara fez aquilo, e o cara foi dormir e colocou o óculos no estojinho, ó. Colocou o óculos dele no estojinho novo, um mês de uso, fechou o estojo. Quando ele se acordou de manhã, o óculos estava quebrado. Acontece na armação de acetato. Porque a lente está a lente está com muita pressão. Tem uma tensão do material da lente, a lente foi, vamos lá, está um pouco maior do que deveria. Isso. E aí existe uma tensão no material da armação. Isso é muito comum. Eu brinquei contigo, mas é bem comum. Então, assim, ó, a armação de acetato, se o cliente disser para vocês, eu abri o estojo, ele estava quebrado sozinho. Cara, leva fé no que teu cliente está falando, não duvida. Tá? Ainda mais essas armações fininhas de TR-90 mais finas, o Grilamid e tal, que são mais fininhas e tal, acontece mesmo, né? Tudo, Charles, tudo, cara. Qualquer armação, meu. Qualquer armação. Então, assim, ó, eu ainda coloquei, acho que no meu Stories, semana passada, uma cliente minha comentou no vídeo aquele que eu estava mostrando o pessoal limpar o óculos, lavar com água e detergente. Ela colocou álcool em gel na armação. O que aconteceu? Ficou top, bem limpinho. No outro dia, ela abriu o estojo, estava quebrado em 2 lugares. Tá aqui o óculos, eu acho, cara. Deixa eu ver. Não, já mandamos. Estava quebrado em 2 lugares. Então, assim, ó, o álcool vai fazer uma reação em cima da trincar. Na hora tá limpinho, bonito. Quando ela colocou no estojo, no outro dia ela abriu e estava todo quebrado. Então, assim, ó, a armação derivado de plástico, seria o acetato, o Zilo, TR, Optil, enfim, isso aí tudo pode acontecer. Então, até uma dica que eu dou para vocês: não duvidem do cliente de vocês nessas horas. Não batam de frente, porque acontece. Já aconteceu, cara. Olha só, vou te dar um exemplo. A gente fez a armação de acetato, tá? Fizemos a solda aqui, veio o óculos quebrado, fizemos a solda, embalamos, deixamos pronto. Chegou a Lisângela colocou, só acreditei porque aconteceu com o meu. Olha. Isso mesmo, cara, é verdade. Então, assim, ó, acontece. Tá, daí continuando, Charles. Daí a gente abriu o óculos para entregar pro cliente ali no balcão. Tava quebrado, cara. Tipo, era pra fazer um conserto, a gente fez o conserto, não demos o passe na lente, que todo conserto que a gente faz, a gente desbasta um pouquinho a lente para tirar a pressão. Colocamos na pressão, quando foi entregar, a cliente pegou ali quebrado. Então, acontece. A armação de acetato pode quebrar sozinha. Tá? Sim. Tu sabes que eu vou te falar, eu vou dar um depoimento meu que isso é bem comum na loja, eu tirar as lentes para fazer os ajustes, né? Eu tiro todas as lentes para fazer ajustes. Eu não ajusto óculos com lente dentro raras vezes. Então, às vezes, obviamente, por inclinação de aço, coisa assim, eu tiro a lente. E às vezes é uma coisa, é um parto tirar a lente de dentro, pela pressão, pela tensão que tá, né? E aí tem que dar uma chamada no laboratório, assim, ó. Cuidado com a tensão do material, não vai acontecer comigo, mas vai acontecer com o cliente, né? Isso mesmo. Então, acontece. Acontece. E a gente tem que, vamos dizer assim, ó, reportar isso ao laboratório, né? Que a gente trabalha, que está acontecendo isso e que a gente está percebendo isso, né? Porque o laboratório tem que ter esse cuidado, né? De não deixar a tensão muito grande, porque isso vai gerar retrabalho para ele também, né? Ô, Júnior, que a gente fala? Conserto de óculos não é só solda, né? Não. Por que eu tô te falando? Porque, claro, conserto, solda e tal, mas tu tens banho, né? Outros serviços aí, e conta um pouquinho o que tu faz aí, fora solda. Tá. Fora a solda nos materiais, cara, a gente faz todo o processo de acabamento. A gente trabalha com uma linha de galvanização, que seria os banhos, né? A gente utiliza, tem o ouro,
prata, grafite, cobre. Daí do ouro, tu tem o ouro verde, ouro rosa, ouro vermelho, ouro amarelo. Grafite tem níquel negro, níquel claro, níquel cinza. Então, a gente faz todo o processo de banho. Paralelo com isso, a gente faz também processo de pintura. Tá? Há 2 anos e meio atrás, eu entrei em contato com uma fábrica e hoje a mesma tinta que muitos fabricantes usam para pintar os óculos, nós aqui estamos utilizando também. Tá? Então, a gente consegue pintar armações. Antes era um serviço que nós terceirizávamos muito ele, agora nós fizemos aqui também. Então, além do banho, além da pintura, troca de mola, solda em metal, solda em acetato, solda em titânio, solda em optil, cara, solda em armação de ouro, solda em armação de prata. A gente faz toda essa parte de serviço. Polimento muito, aquele que... Lembra que eu fiz um pra ti? Sim. Foi pra ti que eu fiz, né? Isso. Fez um polimento de ponte e tudo. Então, assim, o Leonardo perguntou, na opinião de vocês, a ótica deve dar garantia em todo tipo de quebra? Eu aqui na empresa, todos os meus serviços têm garantia de 90 dias. Tá? E todo serviço de pintura e banho, eu tive a ética de dar garantia de 6 meses. Então, assim, eu dou mais garantia que fabricante. Tá? Esses dias eu fiz... tem uma fábrica que tinha umas armações que eram verde e eles queriam deixar as 100 armações preta. E me mandaram. Então, assim, eu dei garantia de 6 meses para a fábrica. E a fábrica não dá os 6 meses para o cliente, entendeu? A fábrica deu 3. Mas, eu, por ética, porque eu garanto o meu serviço, eu dou 6 meses. Mas sabe, o Leonardo, né? Não quero mexer aqui, foi o Leonardo, né, que fez a pergunta. Leonardo, eu vou te dar uma... é muito pessoal isso, pela questão da garantia, e o que tu falou, eu dei garantia a mais do que o Código de Defesa do Consumidor me diz, até porque o óculos é um bem não durável, né? Tu está em uso com ele, tu não é um prato que tu comprou, que está lá, e aí tu pode bater e vai quebrar. Bom, o óculos, ele está no teu rosto, tu está manuseando ele. Mas e aí eu vou dar uma opinião minha, assim, eu nunca me indispus com um cliente por causa de uma armação. E aí vai de cada... Por isso que eu tô falando, é muito pessoal, é muito da questão da loja, de política da loja. Mas eu nunca deixei um cliente insatisfeito por quebra de armação, quebra de lente, arranhão de lente. Eu nunca fiz isso. Então, assim, é uma cultura, né? É cultural da empresa, né? Exato, é a cultura da empresa. Então, assim, não pode deixar o cliente na mão. E aí o que tu falou ali, o cliente reclamou que a armação quebrou sozinha, né? Olha, é uma objeção que ele está fazendo, e a gente falou segunda-feira com o Hermelino sobre isso, que as pessoas não gostam de objeção. Porque fala assim, ele está vindo contra a minha empresa, tal. Não é. Né? Ele está dizendo, olha, aconteceu alguma coisa. A gente não sabe se foi um problema da fábrica, de um lote que deu, a gente não sabe. E já aconteceu na minha loja, eu ter problema com um determinado modelo de armação, 2 ou 3 modelos parecidos, era da mesma coleção, e depois o fabricante dizer, olha, essa armação deu problema nesse lote. Né? Imagina se eu vou se eu tenho uma discussão com o cliente achando que não, né? Não aconteceu, o que é isso, a culpa foi tua, tal. Não existe, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Cara, tem umas, eu sou um cara que estudo muito o comportamento humano, né, paralelo com a ótica. Então, primeiro passo, a gente tem que sempre entender e compreender o nosso cliente, cara. Entendeu? Se o cara veio com algum problema, reclamando, a gente tem que entender e compreender o cara. Tu pode não concordar, mas tu tem que entender e compreender. Entendo... Até porque a gente sabe, vamos falar assim, a gente sabe, número um que a gente diga assim, às vezes é um cliente tão bom, e às vezes é um cliente que a família toda é cliente, aí tu vai se indispor por um caso que deu. Às vezes eu já vi ótica assim, eu já ganhei cliente porque teve ótica que teve uma disposição com cliente por causa de visão simples. Umas coisas que não tem cabimento, né? Então, é isso que eu digo, assim, é muito da cultura da empresa. A cultura da empresa. Então, e todo banho, ele, vamos dizer assim, ele... Não vou dizer que ele fica conforme o original, mas tu consegues dar um acabamento suficiente para o cliente muito próximo ao que era o óculos dele? Com certeza, cara. Com certeza. Muito,
Muito, muito, muito, muito, muito. Ah, a gente trabalha aqui com muitas armações de grife top e muitas não tão top, tá? Uhum. Então, se tu mandar uma armação de que tu pagou R$ 19 e outra que tu pagou 5, eu vou te entregar com a mesma qualidade, tá? Uhum. O nosso foco aqui é qualidade. Tanto é que tem um slogan que eu uso nos meus workshops. Seja procurado por você ser o melhor e não o mais barato. Mais barato. Isso. Eu não sou o mais barato aqui, eu sou mais caro, tá? Sim. Mas procuro sempre ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui há um ano atrás, do que eu era 10 anos atrás. Então, esse é uma cultura da empresa que eu tenho, tá? Então, tipo assim, ó, a nossa empresa ela tem uma cultura. Qual que é a cultura? Qualidade. Uhum. Tanto é que a galera mexe assim, ó, cara, tu quer um serviço de conserto de óculos rápido, leva no Joãozinho. Agora tu quer um serviço de conserto de óculos bom, leva no Júnior. Uhum. Tá? Então, cara, o banho, meu, é o diferencial nosso, tá? É o diferencial que eu levo muito para os nossos cursos também. Então, isso aí é a cereja do bolo, meu. É tu fazer um bolo de aniversário sem colocar a velhinha, tá? É tu fazer uma torrada sem colocar o queijo. Então, eu fazer um concerto sem utilizar os banhos, para mim não é. Para mim não existe. Ah, mas eu quero pagar menos e não precisa banho. Não. Ou é Não assim, isso mesmo. Então, a gente procurou implementar qualidade, padrão, excelência nos nossos serviços. Tu é um cliente nosso. Não sei se tem mais alguém aqui na live que seja cliente nosso. Eu não vou falar que a gente tem... Que quer fazer alguma reclamação. Aproveita. Tipo assim, ó, eu sei que a gente não consegue chegar a 100% na excelência, até porque nós todos somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito. Claro. Mas a gente procura sempre chegar, entendeu? Eu sempre procuro chegar e eu sou um cara que eu tenho muito contato. Eu procuro ter muito feedback com meus clientes. Que nem eu falo contigo, cara. Eu falo com o vendedor. O que o cliente achou? Isso mesmo. E só que assim, ó, eu não faço isso contigo só, Charles. Eu faço com todo mundo, cara. Entendeu? Eu ligo pro cara, e aí como é que ficou aquele óculos? E parará, o cliente curtiu? Júnior, ele reclamou que ficou manchado aqui em tal lugar. Então faz o seguinte, meu, manda de volta que eu vou tentar dar uma melhorada. Eu sou um cara assim, flexível nesse sentido. Sim. Entendeu? Perfeito. Ô, Júnior, me conta dos cursos agora. Júnior Central dos Concertos. Isso. Outro, Júnior Bergman, o especialista em concertos que dá curso no Brasil inteiro e agora América Latina. Cara, nem me fala. Esse negócio da América Latina. Me conta um pouquinho. Faz o quê? 2 anos isso? Não faz isso, né? Cara, acho que finalzinho de 2017 foi o meu primeiro curso. Tá. Me conta um pouco, tu viaja o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, isso mesmo. Cara, tem muita... no final de 2017, muita gente querendo aprender concerto de óculos. E eu tinha, tipo, uma crença que eu carregava comigo. Se eu ensinar o pessoal, eles vão aprender e vão roubar meus clientes. Eu era... tá louco, eu era um cara que eu não estudava muito nessa época. E aí, o que aconteceu? Eu consegui abrir a mente, comecei a... Primeiro curso a gente fez em Porto Alegre, 2017, final de 2017. Daí passamos 2018 fazendo só em Porto Alegre, meu. Turma para 4 pessoas em Porto Alegre. Final de 2018 fui fazer meu primeiro workshop de concerto de óculos em São Paulo. Levamos 178 quilos de ferramentas, equipamentos, tá? Imagina, eu levei uma oficina completa. Eu não levei um maçariquinho Orca. Eu levei um equipamento que pesa 60 quilos, que desse equipamento sai 4 maçaricos. Eu levei 10 motores de suspensão. Então, assim, eu montei uma estrutura top para atender essa galera que quer aprender concerto de óculos. E fui para São Paulo. Cara, só resumir para contar uma história para vocês o que aconteceu. Eu cheguei sexta-feira em São Paulo, fui pro hotel, montei toda a oficina, linha de produção, setor de acabamento, setor de pintura, setor de banho, setor de solda, setor de mola, as fornituras, tudo prontinho, bonito, a mesa, tudo bonito. Quando vi, recebi uma ligação, sexta-feira, 6 da tarde. Meu tio lá no Rio de Janeiro. Antes eu vou contar para vocês, eu sou um cara que eu não tive pai, só tive avô, né? Quem me criou foi meu avô e minha mãe. E daí meu tio me ligou. E aí, Júnior, como é que tá o tio Carlinhos? O tio Carlinhos é meu avô. Cara, vi ele no hospital ontem, ele tinha quebrado o fêmur na quinta
né? Fez a cirurgia na quinta e sexta fui para São Paulo. Daí ele, olha, ele tá mal, cara. Teve uma parada. Pá, cara, ali eu fiquei mal. Sexta-feira, tipo 6 horas da tarde. E comecei, você já começou a me desnortear, né, cara? Me desnortear, porque, porra, o cara é meu ídolo, meu herói, né, meu? O cara é tudo pra mim, entendeu? Então, 11 horas da noite, a minha esposa fez uma ligação de chamada de vídeo. Eu tava no hotel, saguão do hotel, tudo pronto. Os alunos tudo hospedado. Quando ela me ligou e falou, amor, só pra te avisar, teu avô faleceu. O enterro vai ser sábado. Tipo, meu primeiro curso fora de Porto Alegre, com 20 pessoas inscritas, 20 pessoas querendo conhecimento, e me aconteceu isso. O que eu fiz? Reuni todo mundo sábado de manhã, dei o curso sábado pela manhã, entreguei todo o conteúdo que eu tinha que entregar. Sábado de tarde, o Gabriel tocou o curso sozinho, eu peguei um voo de bate-pronto, São Paulo, Porto Alegre, velório, passei a tarde toda aqui em Porto Alegre, tá? Depois, domingo, 6 horas da manhã, embarquei de volta para São Paulo. Domingo, a primeira coisa que eu me reuni com eles, eu falei assim, ó, agora eu vou entregar para vocês a melhor versão do Júnior. Eu não tenho hora para terminar esse workshop. Se a gente quiser ficar até meia-noite para vocês sugarem o que vocês puderem de conteúdo, pode, que eu tô com vocês. Cara, foi o melhor treinamento que eu fiz de toda a minha vida. Eu fiz amigos lá, Chaves. Tá? Eu fiz amigo. E daí, assim, ó, aquilo ali foi o degrau, meu, foi o divisor de águas. Depois a gente fez São Paulo, fez Rio, fez Salvador, fez Fortaleza, fez Goiânia, fez BH, fez Curitiba, fez Porto Alegre de novo. Então, assim, ó, hoje a gente tem a meta 2020, tá? Agora já era. Mas a meta é fazer um treinamento por mês, tá? Em uma cidade de cada estado. Então, foi complicado, mas foi um aprendizado e graças a Deus vem dando certo, meu. Sim. E a ideia, quer dizer, claro que agora deu uma parada em função de todo o que deu aí no Brasil, né? No mundo, na verdade, mas o que nos atingiu aqui no Brasil. Mas a ideia é tu continuar com os cursos aí para frente. Com certeza, meu. Ó, agora para setembro já está remarcada a data da biótica, né? Da Expo Sim, Ótica. final de setembro. Vai ser junto com a de Gramado, né? Uma semana ou depois. uma semana depois, né? Ou uma semana antes. Não, Gramado é setembro, outubro. Vai Mas ser uma semana depois. Uma semana uma e uma semana outra, né? Então, assim, ó, agora eu vou estar com a palestra na Expo Ótica, levando uma palestra aí de tecnologia e conhecimento. São a base para o crescimento. Depois, o Fabiano está falando depois, então. Depois, isso mesmo, uma semana depois. Daí o que acontece? Agora a gente está trabalhando forte o online, tá? Acredito que semana que vem ou na outra semana começa já a nossa segunda turma da mentoria online de conserto de óculos, tá? Assim que aeroporto, Secretaria de Saúde, essa galera começar a normalizar, eu volto remarcando. Eu estou com 2 eventos que eu tive que cancelar, que é um evento de São Paulo e Curitiba. Assim que tudo normalizar, eu volto com eles, tá? Mas a ideia é continuar, cara. Se eu não puder fazer presencial, eu vou entregar conteúdo online. Online. Perfeito. Essa é a ideia. Até porque, meu, tem muita gente, eu vejo que tem muita gente que pode ganhar dinheiro consertando óculos, cara. Claro. E como tu viu, muita gente de fora, né, Júnior? De lugares, de repente, que tu talvez não imaginava que, vamos dizer assim, que tu tivesse condições de atingir, né? Isso mesmo. Cara, por exemplo, assim, ó, há 10 anos atrás, meu, ninguém me ensinou nada. Eu não tinha videozinho gratuito para assistir no YouTube. Eu não tinha canal do Telegram. Eu não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, assim, ó, hoje no que eu puder contribuir, compartilhar conhecimento, para mim é uma enorme satisfação. E tipo assim, ó, eu vejo que tem muita gente. Um dia eu fui assim também, meu. Um dia eu não sabia que eu conseguia ganhar dinheiro com conserto de óculos. Eu acredito que tem muita gente que tu não vai ficar rico, milionário. Mas nessa época, por exemplo, de quarentena, aí que tá todo mundo em casa, o conserto de óculos tem sido a única fonte de renda. Já pensou se a galera soubesse trocar uma mola em casa, Charles? Pô, meu, pegar um motor de suspensão, cara. Um motor de suspensão, uma broca e uma mola, tu troca uma mola e resolve o problema do teu cliente e o cara volta a enxergar. Dentro de casa, né? Eu te mandei a foto da minha sala de casa lá, aquele dia, né? Como é que tava? Trabalhando em casa. Agora que a gente trouxe a oficina de volta para cá. Então, esse é o propósito. Se não der presencial, vamos para online.
Vamos continuar com online. Continuar com online. Então tu vai abrir uma turma de mentoria nova agora que está com as inscrições? Isso, o que vai acontecer? Ó? Eu acho que no final dessa semana, início da semana que vem, nós vamos começar com um masterclass de conserto de óculos. Vai ser o quê? Tá. Cara, uma Gratuito. semana gratuito. Uma semana inteira de conteúdo. O que vai acontecer? Nós vamos liberar o acesso à Maratona 1 e à Maratona 2, tá? Então vamos liberar 2 conteúdos gratuitos e vamos entregar um Masterclass, que é mais conteúdo gratuito. Paralelo com isso, à noite, vamos estar fazendo live no Instagram, sempre com convidados top, assim, tá? Que vão ajudar a gente. Vamos fazer a live tirando dúvida do conteúdo entregue pela manhã e mais compartilhando conhecimento com essa galera que sempre soma, tá? E daí no final de semana nós vamos fazer uma live, a maior live de conserto de óculos do Brasil no YouTube, cara, tá? Eu já estou aí com mais de 100, 150 inscritos querendo participar dessa live. Então, depois no final dessa live no YouTube nós vamos abrir as inscrições da mentoria, porque eu já estou com uma fila de espera gigante. Então, eu acredito que mais uma semana já vai estar abertas as inscrições, tá? Então, esse é mais ou menos o processo. Para quem não... Todo mundo te acompanha, mas para ficar atento a isso, junior.bergman. Junior.bergman no Instagram. Isso, ou Instagram. Junior Bergman. Ou Junior Bergman Telegram. no Facebook. Telegram também, Junior Bergman. Telegram a gente tem um grupo lá que é todo dia conteúdo diário e gratuito. E se vocês forem ali na minha bio agora, aqui no Instagram, cara, clica ali no link da bio, vocês vão ver Maratona Conserto de Óculos. Ali tem uma semana de conteúdo gratuito. Que era para encerrar lá antes da quarentena. Como teve a quarentena, eu deixei aberto, não fechei. Deixou aberto. Deixei aberto. Então, o que puder ajudar a galera, eu vou ajudar, né, cara? Beleza, isso aí. Tanto que a gente abriu também a plataforma com alguns cursos para o pessoal conhecer. Então, a Uniopt está aberto, até eu falei ali antes de a gente entrar junto aqui, que até dia 19 a gente deixou praticamente 30 dias aí, o pessoal se inscrevendo gratuitamente. Então, se o pessoal que está se inscrevendo, ele tem 30 dias de conteúdo aí, então tem 4, 5 módulos de ótica, tem módulos de atendimento, de gestão, biblioteca. Então, a gente tem uma biblioteca com vários materiais lá, está gratuito lá dentro. Então, por fornecedor, ele tem catálogo de produtos de vários fabricantes aí. Então, às vezes, porque é difícil, às vezes, localizar, né? Quero saber a tabela de tal fabricante, tem que ir lá no site, baixar, tem que pegar na gaveta. Ali tu tem online, tu pega ali, baixa, ou baixa no computador, faz uma pasta ali no Drive e deixa ali, né? Então, a gente deixou os testes de autoatendimento estão todos de autoavaliação, estão todos liberados também. Então, o pessoal pode se fazer uma autoavaliação ali de iniciante, intermediário, de medidas, de cálculos óticos, de adição, fazer cálculo de adição para treinar mesmo. Então, está tudo liberado também. Só que a gente vai deixar liberado até dia 19. Tá? Então, o pessoal tem que se inscrever lá, domingo. Então, o pessoal tem que se inscrever. Meu aniversário. Domingo é teu aniversário, 19? 19 de abril. 25, meu. Dia 25. Dia 25 de abril? 25 de abril. Tu já entrou, tu já 19 já é touro? Ares. Ares. Tá, então tu escapou. Escapou, não, porque touro é um horror. Quando eu falo touro, as pessoas falam, meu Deus do céu. Ó, o Fabiano Churrasco por conta do Júnior. Por conta do Júnior. Não, porque eu pelo menos vejo nos teus stories lá um churrasco legal, né? Cara, porra, isso aí é a minha segunda paixão, né, cara? Deus me livre. Sou apaixonado por churrasco. Ô, Charles, olha só. Deixa eu Temos 5 minutos ainda, tá, Júlio? 5 minutos. Então, assim, ó. Toca a bala. Pedir pro pessoal fazer assim, ó. Mostra um sorrisinho aí, tá? Pessoal, tirem o print da foto agora, dessa nossa live. Vai lá na história de vocês e marca a Uniopt CAD, marca Junior Bergman. Vamos lá. Aí. Ajudar. Cara, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Agradecer um convite, ainda mais indo por ti, como eu falei lá no início, eu sou um cara que admiro muito o teu trabalho, o teu conhecimento. Eu não tinha te entrevistado. Isso não é entrevista, isso é uma conversa, né? Mas eu não tinha te convidado ainda. Foi a primeira.
Ah, meu, muito show. Muito. Ó, só pra te avisar, eu tô gravando essa live, né, cara? Você vai ficar pra mim. Vai Quando eu ficar, for tá? velhinho, eu falar. Pá, olha quem me entrevistou aqui, Diogo. Falar com meu filho. Professor Charles Sutter. E eu acho que quem tá fazendo coraçãozinho aqui é o Diogo. Apertando em casa. Só Oi, pode. Júlia. E até avisar que essa live nossa aqui vai estar gravada lá no YouTube. Sério? Tá? Então sim, então todas as nossas lives que a gente fez, avisei também antes da gente entrar junto aqui, estão gravadas lá. Então quem não conseguiu assistir desde o nosso começo de quinta-feira até agora, a gente deixa lá no YouTube, na página da Uniopsis lá no YouTube. Então tá gravado e editado lá, legal. Com teus dados também, teu contato, tá lá, então para quem quiser te localizar lá, consegue reassistir ou assistir, né, porque eu tive até um retorno hoje de manhã de duas colegas nossos, dizendo assim, Charles, assisti a primeira, não consegui assistir, onde é que eu posso assistir? Então a gente falando, tá gravado no YouTube, vai lá e a gente deixou gravado lá, bem legal. Tá, vou pegar o link e botar no meu story pro pessoal assistir lá, então. Isso, assim que tiver editado, que o Rafa vai editar tudo, fica bem legal. A gente coloca lá no YouTube. Então, todos que a gente fez essa semana, tá lá, gravadinho que o pessoal vê. Show? Júnior, te agradecer muito, cara. Aí, ó. Cadê o pessoal? Não tem ninguém. Não, agradecer o pessoal que tá na live. Todo mundo já foi embora, só eu tô aqui na empresa. Já foi embora, só ficou tudo aí. Só eu. Júnior, brigadão, tá? Show de bola. Sabe que eu te admiro, né? Então, não é só que a gente está aqui, mas a gente pagou meu almoço ainda, porque eu já te paguei, tá na conta. Ó, o Rafa tá falando que hoje à noite vai estar no ar lá, o Júnior já vai estar no ar lá no YouTube. Ó, o Rafa é ligeiro, então, outro nível. E aí... Deixa eu comentar. E aí, te agradecer, cara. Tu sabe que eu te admiro muito, teu trabalho aí, tu como pessoa também. Então, a gente tá junto, que tu precisar de mim, tu sabe disso. E te agradecer, cara. Só isso por bater esse papo com a gente, o pessoal te conhecer, né? Mais, porque a gente conhece a empresa, conhece o serviço, mas eu tenho certeza que muita coisa que tu falou aqui as pessoas não conheciam, né? Então, falar um pouquinho do Júnior profissional mesmo, pessoal aqui. Cara, eu que agradeço, meu. Obrigado mesmo. Semana que vem a gente organiza, então, que eu já vou te passar o cronograma. Já vamos ter live só com o fenômeno do ramo óptico, que tu tá no meio deles, né, meu? Não pode faltar, óbvio. Sigam esse cara aqui, escreve lá no Unioptis AD, estou inscrito. Eu sou o cara que eu já me formei no técnico em ótica. Eu era o aluno mais xarope do Charles. Até hoje eu marco almoço com o Charles para ele me ensinar. Me inscrevi no Unioptis, então... E eu pago sempre o almoço. Então, assim, ó, galera, tá aí, o conteúdo tá aí, é só a gente adquirir conhecimento, ainda mais vindo desse cara aqui, gratuito. Vamos focar, vamos assim, ó, como é que tem uma série do Netflix que o pessoal fala assim, ó, eu sou um cara que eu sou faminto por conhecimento. Isso aí. Sou um cara faminto. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás também. Isso mesmo, cara. Né? Obrigado mesmo. Galera, temos 10 segundinhos para nos despedir aqui, tá? Júnior, valeu. Pessoal todo, obrigado, tá? Obrigado, a companhia chefe. aí.